Hoje eu estou aqui para falar da saia pariô. A saia pariô, que na região de vocês pode ter outro nome, como saia envelope, saia transpassada, saia para saída de praia, vários outros nomes. Mas o importante dela é que ela é uma saia versátil, cheia de estilo, você pode usar ela na praia, assim como você pode usar numa outra situação mais formal. Ela acentua a silhueta, porque é amarradinha na cintura, e ajusta também o tamanho, e é uma coisa bem prática para o dia a dia. Eu vou deixar aqui algumas imagens de uma saia de saias pariôs, que pode ser de vários estilos. E a parte principal da saia pariô, todo aluno que é iniciante consegue fazer uma saia pariô. Vamos ver isso na prática. Primeiro aqui vamos falar de dois assuntos importantes. Dá aqui 3 formas de vocês cortarem a saia pariô. Eu faço em miniatura porque vocês sabem que fica mais fácil de visualizar. Eu posso fazer aqui em cima da mesa e vocês visualizam melhor. Primeira coisa que vocês têm que entender. Isso aqui é um tecido no fio reto. Isso aqui é o tecido que tá a orelha. Então, isso aqui é no fio reto. O tecido, já vamos falar sobre o godê, mas o tecido, existe a forma de cortar no viés, que é isso aqui. Quando você pega um tecido plano, ele não tem elasticidade nenhuma, e você corta dessa forma aqui, ele passa a ter uma elasticidade, mesmo que ele não tenha elastano. Este aqui é o reto, se você cortar ele assim, para qualquer coisa, tá? Para blusa, para saia, ele é bom, ele fica legal, mas ele gasta bastante tecido. Então vamos lá. Se você cortar ele assim, aqui ele estica e aqui não. Então no fio reto não estica, assim ao contrário não estica, mas se você cortar no viés, ele estica. Então isso é importante na hora do corte. Então nós vamos cortar de 3 modelos diferentes. Deixa eu guardar esses tecidinhos. Isso aqui é uma miniatura de saia. Outra parte importante que vocês têm que entender é o seguinte: se você usa uma saia de referência, a sua saia ela é fechada aqui dos lados, então ela tem a frente e as costas. Essa aqui só tem uma parte, mas a sua tem a frente e as costas. E você tem que entender que o transpasse, ele tem que ficar isso aqui. A questão da medida depende de cada corpo, mas para vocês entenderem melhor é isso aqui, ó. Esta aqui, ó, é a metade da saia. Ela precisa ficar pelo menos na metade, seria 3/4 da saia para dar o transpasse. Se ele for maior, melhora um pouquinho. Tem que lembrar também dos acabamentos, mas é isso que tem que acontecer. As frentes seriam 2 vezes esta parte aqui, enquanto que as costas seria uma vez só, tá? Uma dessa aqui. Então vamos lá. Uma das formas de fazer é no godê. Se vocês não sabem cortar no godê, vamos aprender agora. Para cortar no godê, ele vai bastante tecido. Então mais ou menos uns 2 metros, 2,5 metros para você cortar uma saia que vai até o pé. Nós temos aqui uma saia que vai até o joelho, aparentemente. E aí você tá aqui com ela. Então o que acontece aqui? Você vai dobrar esse tecido que você tem em 4, vai ficar com essa dobra aqui. E para tirar a medida em godê, dobrou uma vez, dobrou 2 vezes, ficou em 4, dobra novamente, coloca um alfinete que é para o tecido não sair do lugar. Aqui ele não é tecido, mas você precisa ver que o teu tamanho que você está cortando aí é maior. Você vai prender, pelo menos na primeira vez. Se você fosse cortar uma saia, godê, aquela que já é elástica, você cortaria da forma seguinte. Você mediria o seu quadril, que tem que dar como aqui, ó. Tá dividido em 4. Então você pega o seu quadril, divide por 4 e você vai medir com a sua fita métrica esse tamanho mais ou menos aqui. Se o teu quadril deu isso aqui, você vai medir aqui, vai marcar, mede daqui a aqui, mede daqui a aqui, aqui você vai fazer um círculo, aqui vai tirar a medida da saia para fazer uma saia comum. Como nós não estamos aqui fazendo uma saia comum, nós queremos aproveitar bastante o tecido, então nós vamos fazer diferente. Isso aqui é se você fosse cortar a cintura fechada para colocar o elástico. Como aqui nós não vamos colocar, eu vou dobrar assim, só para facilitar o trabalho. Prende com o alfinete e vamos lá. Que dá para cortar aqui, essa medida aqui. Então, você vai pegar essa medida aqui, que deu 20 aqui. Vocês, lógico que vai dar bastante. Então, por isso que tem que ter espaço, tem que ter mesa, se não der, vocês cortam no chão. Aqui, você pega aqui, ó, 20, põe mais aqui, 20, põe mais aqui, 20, mais aqui, 20 e mais aqui, 20. Então, dá para fazer a mão livre. Vai ser cortado o godê, o redondo. Lá embaixo, no máximo do tecido. Então, isso aqui já vai estar redondo. O que você precisa? Então, o comprimento da sua saia. Você mede aqui o comprimento da sua saia. Se você não tem uma saia, você vai usar
a medida, vai pegar a medida, tirar a medida do comprimento da sua saia e vai colocar aqui. Aqui no meu deu 4, de vocês vai dar muito mais, e aí vai até aqui. Essa vai ser a cintura. E aí nós vamos abrir. Quando você abre, ela vai ficar assim. E a sua saia tá praticamente pronta. Vai ficar isso. Aqui ainda não cai, porque é TNT, mas ela vai ficar assim. Caída assim. Bem godê. Aqui, ó, você pode fazer aqui, arredondado, cortar aqui. E essa saia vai ficar aquela que tem os transpassados, que fica boleado embaixo. A cintura, se você perceber que essa cintura ficou muito grande, você vai ter que tirar um pedaço, tira um pedaço aqui em uma dessas partes. Como é que você vai fazer? Se a tua cintura ficou muito grande, mas primeiro mede no seu corpo para ver como é que ficou. Você chega aqui e tira aqui. Vou arriscar, não vou tirar aqui não. Tira e ele vai ficar um pedaço a menos para fazer o transpasse. Esta é a cortada em godê. Aí você não tem tanto tecido assim e você quer cortar a saia assim mesmo. Você pega e faz a mesma coisa com a de tecido feito no viés. Então, no viés, como é que dá para cortar? Pega ele aberto, coloca ele assim, em forma de triângulo. Aqui tá o viés. Esse aqui tá pequeno, mas ele isso, só que você não pode deixar dessa forma, porque você precisa deixar que ele sobre um pedaço aqui, que eu cortei pouco para essa aqui. Mas ele vai bastante tecido também, mas não vai tanto quanto o godê. Então, se você cortar dessa forma, você consegue colocar o tecido mais acertado no local. Não vai tanto, só que também, em compensação, ele não fica tanta roda. Quando você for fazer o seu, dessa forma aqui, deixe sobrar aquela parte aqui que eu falei. É 1/4, isso aqui é 1/4 do quadril. Então, você vai deixar metade desse valor aqui, a mais aqui. Mede o quadril, mede essa parte aqui que você vai deixar mais, coloca aqui e faz a saia. Essa forma aqui dá para você fazer também umas saias que estão aí na moda, que é uma saia que faz assim com um elástico em cima na cintura. E aí o que acontece com essa saia? Quando você faz uma saia assim, ela vai ficar dessa forma. Ela não vai ficar aquela roda toda aqui, ela vai ficar menor. Você pode fazer uma assim do tamanho da tua saia e colocar um elástico aqui, que ele vai ficar legal, vai ficar igualzinha a essas que você vê nas lojas. E umas de cetim, de crepe que estão usando, tem bastante nas lojas. Então, ela é cortada dessa forma aqui. Pode pôr o elástico postiço, como tem no outro vídeo, e pode pôr o elástico só virado aqui e colocado o elástico. Então, essa é a segunda forma. Se você for fazer o transpassado dessa aqui e quiser deixar reto, você pode deixar reto, mas também você pode fazer aquele boleado que foi feito na outra e ela vai ficar assim. Então, fica bonita, não fica tão larga quanto a outra, mas ela fica bem ajeitadinha no corpo, sem você precisar mexer nada aqui. Mas nós temos uma terceira opção para cortar. A terceira opção, o que que ela é? Ela é reta, então não vai ter o evasê, não vai ter o godê, não vai ter nada disso. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer ela reta, o tecido vem assim. Você vai dobrar esse tecido em 4, deixando sobrar aquele pedaço. Não se incomode com essa parte aqui da cintura, mas se incomode com o quadril. Você precisa ver que ela vai estar assim e que aí você precisa deixar sobrar aquela parte do transpasse. Então, aqui, ó, você já viu que o tamanho dela dá. Aqui não vai ter costura. Aqui você vai fazer assim, ó. Viu que aqui sobrou 2, né? Mede daqui a aqui. No caso aqui é esse valor, mas o teu lá não é esse, vai bastante, uns 20 centímetros mais ou menos a mais aqui. E aí você vai colocar aqui, marcar. Colocou a peça de referência. Nessa parte aqui, ó, dá até para você fazer isso aqui, para não se perder, você faz isso aqui. Só que eu falo em dobrar 2 vezes, porque eu acho que é mais fácil para você entender que quando você vai cortar uma saia normal, você faz isso aqui e faz 2 vezes. Então, fica lá e fica assim, ó, sobrando essa parte do transpasse. E aí você vai fazer o quê? Essa curvinha aqui, lá da tua saia de referência você vai ter. Deixou o espaço aqui, não esquece de deixar o espaço aqui, certo? Fez isso, cortou. O que que é legal fazer nessa aqui? Como ela é reta, ela não vai ficar sentando no corpo, você pode até deixar ela assim, caso principalmente se você não tiver muito quadril, mas se você tiver, você pode fazer aqui um formato de pence. Então, você vai fazer uma pencezinha aqui, pode fazer uma pence atrás também, que daí ela senta melhor no seu corpo. E aqui ela vai ficar reta. Você vai fazer isso, vai recortar.
Isso aqui é para você marcar na hora de abrir, porque você vai ver onde vai estar marcado o seu meio de quadril. Então, vamos lá. Ficou aquela marca ali, você vai fazer isso aqui. Faz na máquina, né? Faz a pencezinha aqui. Vai no outro, faz a pencezinha aqui também. Se a sua cintura for pequena e o quadril grande, você pode vir aqui atrás e fazer mais duas aqui assim. Então, aí aqui ficou reta, vai pôr, ó, ficar ali com a curvinha, que não tá costurado, ele fica meio pequeno, mas não vai ficar. E ele fica transpassado aqui, ó. Quer bolear, pode bolear, não quer, pode deixar assim, e aí é só o cos. Então, vai ficar a saia pronta, e aqui ele vai ficar no tecido reto. Ela continua sendo pariô e continua sendo transpassada. Agora nós vamos pro acabamento. Quando fez isso, aí vai cortar uma tira, que seja uns 2 metros, se você for adulto, se você for grande, 1,40 m às vezes dá, se você for um tamanho P. Essa tira aqui, que eu cortei do tamanho natural, ela dá em média 10 centímetros, 12 centímetros aqui, ó. Quando você for fazer a tira, então o que você vai fazer? Você vai para mesa de passar, vai passar, deixar bem arrumadinho o meio aqui e o final. E aí você vai costurar a sua saia aqui. Marca onde é o meio, marca no ferro, marca aqui a dobra, marca onde é o meio, vai lá na máquina e vai costurar assim, ó. A metade aqui, só em uma das partes da tira, não é para pegar as duas, pegar assim, ela aberta. Então, vai ficar assim, ó, direito do tecido, direito da saia, qualquer uma delas, tá? Para colocar o cos. Nós vamos dar o acabamento ali na máquina para você entender melhor. Aí, vai colocar aqui e vai costurar daqui a aqui. Antes de você colocar o cos, você deve acabar todinha ela. Faz as barras, faz, se for o acabamento aqui redondado, faz também. Faz as penças, então a saia tá pronta, você tem condições de provar no seu corpo, ver se ficou legal. E aí, você vai para o cos. Então, o cos não tem segredo nenhum, o cos é reto, eu vou fazer para vocês para ver como coloca. Você mede o meio do tecido, o meio da saia, prende aqui com os alfinetes, vai lá na máquina e passa a costura aqui. Uma costura, um pezinho de máquina daqui até aqui. Depois vamos fechar o cos para vocês verem como é que fica. Então aqui estão os 3 cortes da saia pariô. Aí você está com os teus cos prontos, sem costura, tá? Marquei com a caneta aqui para vocês entenderem melhor. Tá com o cos pronto, marcado o meio aqui. Isso aqui é o avesso do cos, certo? Vocês vão colocar a saia de vocês, que já vai estar pronta, marcado o meio também, marcado aqui o meio. E vai colocar esse cos aqui, ó, desta forma aqui, ó. Abre, esse aqui é o direito, coloca o direito em cima do direito. E vai passar uma costura. Vai passar uma costura daqui, aqui, e vai pegar esta saia, vai ficar pegada no cos. Essa é a primeira coisa. Com o cos aberto, assim mesmo como está aqui. Um pezinho de máquina daqui até aqui. Então, a sua costura aqui, e aí você vai pegar esse cos e vai costurar dessa forma como tá aqui. Então, ele tá do avesso, você vai costurar como? Você vai pegar aqui, costurar até aqui, costura daqui até aqui. Vamos para a máquina para você ver. Costurou os 2 lados, fica assim mesmo, porque você tem que pegar um pedacinho aqui, olha. Você vai costurar e vai costurar aqui. E aqui você vai virar. Isso aqui é para facilitar depois com a saia pronta. Então, nós vamos virar isso aqui. Na hora de fazer, como o de vocês vai ficar comprido, você pode usar uma agulha de tricô ou simplesmente uma caneta ou alguma coisa que vocês possam usar para ajudar a virar ao contrário. Vai pro ferro de passar, que o ferro de passar auxilia muito. E vai ficar assim, ó. Aqui eu dei uma entradinha. Quando acontecer isso, você precisa desmanchar. Aí você vem aqui, ó, naquela marca que você tinha feito lá, que você vai fazer no ferro, você vem aqui e vai prender em cima da costura, que já existe, com o alfinete. E tá pronta a saia. Passou, passa a costura aqui rebatendo. Pode passar desse lado ou pode passar do lado direito, para ter certeza que tá mais ok. Aí vai passar nele inteiro e ele vai fechar aqui. Pode alinhavar primeiro e aí fica pronto o cos. Então, o cos vai ficar isso aqui. E tá pronto. Então, uma outra observação que eu tenho que fazer para vocês, esse é o cos, que vai ficar assim. A outra observação que eu tenho que fazer para vocês é que, por exemplo, as imagens que vocês têm aí, ela tem uma ponta atrás. Então, o que que aconteceu?
Quando você corta, lembra que eu já estava cortando ali para economizar tecido? Você pode cortar aquela ponta arredondada, aquela ponta que sobra, aquele tecido que sobra aqui, e daí fazer mais arredondado aqui, ele fica igualzinho àquele que está na imagem que eu estou enviando para vocês, que eu estou mostrando para vocês. Outro detalhe, outra dificuldade que você pode encontrar, isso aqui. Eu acho que eu já passei um vídeo para vocês a respeito, mas, por exemplo, vai fazer a barra no tecido redondo ou no tecido godê, hoje existem pé calcador que faz a barra. Porém, se você não tiver, então tudo tem solução. Então, a gente faz o embeber. O embeber é isso aqui, ó. Você passa um pé de máquina aqui com um ponto de franzico maior que você tiver na sua máquina. Quando você passa, ele já fica assim. Se ele não ficar, você puxa um pouquinho para ajudar e aí ele já forma, olha, ele já fica o formato. Que ele vai ficar a barra da curva, para a barra ficar perfeitinha. Aí você pega, vem aqui, faz assim, porque aí tem a costura ali. Faça, por favor, com linha da cor do tecido. Isso aqui só é para vocês visualizar. E prende. Prende assim, ó. Nas primeiras vezes você pode até alinhavar, se você ficar meio insegura, mas prende assim com alfinete virado assim, e ele vai formando a barra certinha. E depois só passa a máquina e passa o ferro de passar em cima. Esse aqui tá sem o ferro de passar e ele já tá certo. Então, para fazer a barra com a curvinha, então é isso. Observação, acho que é só isso. E vão lá fazer. Façam algumas, façam umas simples para ir para a praia e depois comecem a fazer para poder ter prática. A gente só obtém prática quando começa a fazer para ficar perfeito. A perfeição não vem sozinha, você precisa praticar. E se você se interessa por costura e gostaria de aprender a costurar do zero, na descrição do vídeo tem um link. Temos aqui um curso Transformando Vidas com Costura. E não esqueça, curta, compartilha, comenta, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E até a próxima!